Olá a todos e todas, eu sou o Davidson Viana, professor da Universidade Federal do Paraná, e eu vou estar aqui com vocês para falar hoje de transtorno obsessivo compulsivo, ataques de pânico. Vamos lá? Então eu vou dividir aqui uma apresentação com vocês. Então, o que é então o famoso TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Ele é um transtorno mental, então, de novo, é um diagnóstico categorial, em que ele é caracterizado por obsessões. O que são obsessões? São pensamentos, impulsos, né? São imagens recorrentes que são vivenciados de forma intrusivas e indesejadas, ou seja, elas são egodistônicas. A pessoa recebe esse pensamento assim: eu preciso limpar, eu preciso lavar minha mão, porque está contaminada, e eu preciso varrer a casa. Às vezes, sim, geralmente são ligados a rituais de limpeza, mas não necessariamente, né? Às vezes eu preciso organizar as coisas, eu preciso me coçar, eu preciso arrancar o meu cabelo, porque sempre algo ruim vai acontecer se eu não fizer isso, né? Então há um pensamento, há um, há um impulso que ele é indesejado a você. Além das obsessões, né, desses pensamentos, né, vem também a compulsão, que está muito ligada, sim, ao pensamento, mas tem a, a ver que se eu recebo obsessão, eu atuo a partir de comportamento sim, repetitivos, né? O lavar as mãos, organizar as coisas, sim, orar. Eu tenho que orar, sim, 38 vezes a cada hora, repetir palavras. Quando passa uma árvore, eu tenho que falar sim algo, eu preciso contar os números primos, né? Então, você tem também essas compulsões que têm ligação com os atos mentais que a gente falou antes, mas que o indivíduo se sente compelido a executar. Quase sempre uma compulsão é resposta a uma obsessão, né? Então, uma coisa leva à outra. E esses dois fenômenos, né, eles causam ansiedade e sofrimento, né? Porque, às vezes, a pessoa tem um funcionamento que pode ter uma obsessão e uma compulsão, mas, às vezes, ela é egocintônica. Se isso faz parte da natureza da pessoa, sim, é da pessoa fazer isso. Então, por isso que a gente tem que tomar o cuidado com o diagnóstico, que a gente tem que sempre relacionar a existência desses comportamentos, se há na narrativa da pessoa, um sofrimento importante relacionado a eles. É claro que a pessoa tenta ignorar essas imagens, esses impulsos, mas não consegue. E esse comportamento ele toma um tempo importante da vida, assim, da pessoa. Às vezes o ato de lavar as mãos, de tomar banho, e isso leva duas, sim, é 2 horas por dia. E isso prejudica muito a vida cotidiana. E claro que esses comportamentos todos, de novo, isso aparece em todo transtorno mental, né? Tá lá no final do diagnóstico. Não pode ser explicado por uma outra condição de saúde. Esse é o transtorno obsessivo compulsivo. Já o transtorno do pânico, ele é caracterizado quando o indivíduo tem ataques de pânico. Já já a gente fala o que são ataques de pânico. Sem ataques de pânico sem recorrente, e fica persistentemente preocupado de ter um novo ataque de pânico.
Então, tem uma ansiedade antecipatória, né? Então, eu não vou sair de casa porque vai que eu esteja esse ataque, eu não vou por esse caminho porque ali eu tive esse ataque, eu não vou mais por emprego porque foi lá que eu estou tendo esses ataques de pânico. Dois ataques de pânico isolados, sim, não caracteriza sim, transtorno do pânico. O transtorno do pânico é quando eu tenho ataques recorrentes e, além disso, eu tenho essa ansiedade antecipatória se eu terei novos ataques ou não. Ele também não pode ser melhor explicado por outras questões. Sim, por exemplo, substâncias psicoativas, alucinógenos, alteram tanto nossa percepção da realidade que a gente entra em pânico, uma situação de estresse, ou mesmo certas condições clínicas, aí faz a gente ter uma sintomatologia parecida. Por isso que é importante o diagnóstico sim, é diferencial, e considerar sempre que o diagnóstico de um transtorno é sempre um diagnóstico de exclusão. A gente tem também, que são mais raros, né? Sim, ataques de pânico noturnos, né? Então, o que é um ataque de pânico, né? Um ataque, né? Ele é abrupto, ele é um medo, um desconforto intenso, ele dura segundos a minutos, a poucos minutos. Ele é acompanhado de sintomas físicos e cognitivos, quatro ou mais, e ele é esperado, né? Você sabe que é, é, ele pode acontecer, sim, aí perante alguma situação extrema, temida já pela pessoa, mas ele pode ser também inesperado, sem uma razão aparente. Então, um ataque de pânico em si não é um transtorno mental. Então, vamos lá. Aqui estão, no formato de ilustração, esses sinais e sintomas que eu comentei com você, né? Com vocês. Então, tá lá o medo, sim, de morrer, né? Você tem essa sensação que vai perder o controle, que vai enlouquecer, e tem uma sensação que, nesse grau extremo de ansiedade, por um momento, você passa a não se reconhecer e nem reconhecer a realidade à sua volta. Esses sentimentos a gente chama de despersonalização, desrealização. E as pessoas descrevem que, por um breve espaço de tempo, não se reconheceu. Alguns falam exatamente como está o desenho aqui, né? Que saiu fora do corpo, olhou a situação de fora, né? Essa alteração no reconhecimento, isso acontece também em graus extremos de ansiedade. Então, está aí. Os sintomas emocionais, sim, é frequente. Além disso, a gente tem sintomas físicos, né? Palpitação, taquicardia, esse mal-estar, epigastralgia, de novo, uma sintomatologia que acontece em poucos minutos, enquanto dura o ataque, além de uma sensação de sufocamento, a sensação de afogamento, né? Que são sintomas respiratórios, então. Além disso, a gente tem os sintomas neurovegetativos, né? Então, a gente vê uma instabilidade, uma sensação que vai desmaiar, então muitos usuários se relatam isso, uma sudorese, sim, tremores, formigamento, adormecimento dos membros, que também acontece em graus extremos de ansiedade e até mesmo ondas de calor. E, claro, e também sintomas digestivos como náuseas, mal-estar e náuseas. Então,
ataque de pânico em si, ele é um evento autolimitado, né? Então, ele dura ali os segundos, minutos, mas ele incomoda porque ele acaba prejudicando, se ele for recorrente, né? Se eu considerar que há um transtorno do pânico, e eu caracterizo o transtorno do pânico, sim, pela recorrência e pela evitação que eu passo a ter dos lugares de situação que prejudicam o meu funcionamento, sim, social e global, porque eu tendo a evitar situações que eu sei que possam me dar este ataque, né? E às vezes mesmo assim eles podem acontecer. O manejo principal é a escuta, né? A pessoa ser ouvida. A pessoa ela tem, às vezes, o temor que aquele problema que ela está passando é um problema menor, que ela vai ser julgada por contar esse problema. Então, ter uma escuta mais empática e sem livre de julgamento, dizer para a pessoa que isso que ela está falando é importante, significativo, é vivido por outras pessoas também, é importante, né? Sim, ela ter essa percepção que ela está sendo cuidada por sim, por si só, já diminui um tanto a ansiedade. Evite, como eu falei em outras aulas, dar conselho, minimizar o problema, principalmente conselhos vazios. Tenha fé em Deus, é que tudo melhora, tudo vai melhorar, isso não é nada, já passa. Não, a gente tem que considerar que aquele sofrimento ele é real, ele é ameaçador e ele é desestruturador para aquela pessoa. Então, a gente tem que levar isso em consideração e atenção. Então, além sim, desse apoio, né, que pode ser desenvolvido e acompanhado por qualquer profissional de saúde, existem outras terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, terapias orientadas para o insight, que ajudam no manejo do problema. Em casos mais graves, né, sim, aí tanto... E aí a gente colocou junto porque o toque, né? E o transtorno do pânico são transtornos ansiosos, né? Sim, é da grande família, que são expressões, sim, diferentes da extrema ansiedade. E o tratamento farmacológico, que deve ser sempre usado associado a essa terapêutica que eu falei anteriormente, é muito importante. A mesma máxima para a depressão vale para a ansiedade. A terapia exclusiva medicamentosa, ela tem uma eficácia limitada, e bastante limitada, mas quando associada, ela tem sim, um resultado bem melhor. E aí, no caso, como a gente está lidando com ansiedade, o tratamento são antidepressivos, que, na verdade, eles também têm efeito para o controle da ansiedade. Os de eleição acabam sendo, né, os ISRS, né, mas podem ser utilizados também os triciclos, e também, podem ser utilizados outros aqui, que são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Para detalhes sobre isso, olhem a aula específica de antidepressivos. Uma outra categoria importante, que às vezes é negligenciada, é a buspirona, que é um agonista serotoninérgico. E a buspirona, ela atua também, se é mais focada no controle da ansiedade. A dose você pode começar com 5 miligramas, escalonar para 10, 15 miligramas, e ela também, assim como antidepressivo, tem um tempo para começar a fazer efeito de 4 a 8 semanas. Então, por mais que a buspirona não seja considerada um antidepressivo,
ela tem uma ação ansiolítica, sim, importante, e de manutenção. Outro medicamento que, sim, que pode ser utilizado em momentos de crise são os benzodiazepínicos. É importante, e aí eu oriento você a assistir a aula específica dos benzodiazepínicos, fazer uma clínica orientada com o usuário dos efeitos, dos efeitos colaterais, dos benzodiazepínicos. E, se for realizar o seu uso, a sua prescrição, sempre combinar um tempo, um tempo limitado de uso. Fazer esse acordo antes evita, por exemplo, que a gente aumente o exército de pessoas dependentes de benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são ansiolíticos importantes e eficazes, mas que têm um grande potencial de causar dependência, e a gente tem que prescrever com muita responsabilidade. E aí, para isso, eu preciso fazer um acordo com o usuário e balizar as suas expectativas, dizendo que são sintomáticos e que o tratamento para tanto toque quanto o transtorno do pânico, eles precisam de uma abordagem mais multiprofissional. Sim, é certo, pessoal? Obrigado novamente e a gente se vê na próxima aula.